Bom, boa noite, pessoal. Eu assisti ontem o filme, assisti junto do meu pai, fiquei enchendo o saco dele mais uma vez, para que ele pudesse me traduzir algumas coisas. Ouvi o filme em japonês, acho que esse filme foi bastante surpreendente, ele é bem diferente do filme da semana passada. Ele mostra algumas coisas que eu achei bastante interessante, e é aquilo que eu escrevi, né? Eu consultei algumas fontes tal para ver se o meu entendimento estava correto. Ele mostra um pouco da história do Jiro. Bom, esse filme sobre vários aspectos eu achei ele bastante interessante, porque pela densidade que ele traz na discussão de um tema histórico, contando de certo modo a trajetória da criação do primeiro avião, do primeiro caça, acho que 100% japonês, pelo menos essa foi a maneira como eu entendi, mas também ele tem um lance ali de mostrar um pouco da história do Japão, né, das tragédias que aconteceram, principalmente no início do século XX, em meados, mais ou menos, da década de 20 em diante. Eu consultei algumas fontes, porque no desenho mesmo ele não fala, né, que é a data de nascimento do Jiro, etc., né, que foi o criador dos aviões, e aí eu fui atrás da bibliografia. Ele nasceu em 1903, né, muito daquela história tem um fundo verdadeiro, algumas coisas têm uma analogia, parece que com o diretor do filme, uma coisa nesse sentido, que eu também não escrevi, porque eu acho que também não vale a pena ficar só falando sobre as coisas que eu escrevi ali do que eu escrevi lá. Então eu estou trazendo algumas informações além daquilo que está escrito, né, que é... Então, como ele nasceu em 1903, ele era uma família bastante rica, bastante abastada, que pôde propiciar uma boa educação, que na época, no Japão, ela tinha tinha, assim, um rigor tal, mas ela era como toda a sociedade lá em desenvolvimento na época do Japão, do início do século XX, ela era mais, digamos assim, com uma qualidade maior para aquelas pessoas que tinham um poder aquisitivo maior, e isso não era diferente com o que aconteceu. Então, essas foram as primeiras coisas além do que estava escrito. Uma outra coisa que também é bastante interessante, acho que nos filmes japoneses, né, é que geralmente toda a síntese do filme, às vezes eu não sei se isso é comum, tá? Eu também não sou tão conhecedor assim do cinema japonês, mas muito do desenvolvimento do filme, geralmente eles colocam logo no início, e isso ficou bem evidente no título, né? Por que aquele título? E aí ele coloca lá uma frase, né, que sintetiza bem o mote do filme, que é "O vento se ergue e devemos tentar viver", do Francis Paul Valery. E ele deixa esse título bastante tempo na tela da pessoa que está assistindo. E realmente, se você prestar atenção em todo o mote do filme, ele fala, né, a presença do vento em diversas oportunidades e da influência até, digamos, poética desse vento, tá? Da influência que ele tem e da importância que a sociedade japonesa dá para a vida, né? E ele tenta mostrar essas nuances da vida dos protagonistas e das pessoas. Então ele começa o filme com um menino, né, que tem um sonho de se tornar um piloto de avião, mas que de alguma forma aquilo nunca vai acontecer, porque ele é míope, mas ali existe um desenvolvimento da trama, justamente por conta dessa vontade. Então ele começa já com um sonho, ele começa já saindo do telhado, pega o aviãozinho, e aquilo lá já
mostra bem claramente um sonho. A hora que eu estou. Boa noite. Boa noite, boa noite, boa noite. Ih, você está falando? Já não estou ouvindo nada. Acho que é o meu telefone. E esse sonho logo é desfeito, né? E ele mostra, ouvindo vocês, de algum modo, essas características aí de uma... Como se fosse uma certa premonição, porque já no primeiro sonho o avião se desfaz, né? E isso mostra também como se fosse uma premonição, dizendo que aquele sonho ele vai ser, de alguma forma, não realizado, tá? E ele tem, logo após disso, um outro sonho com o italiano Caproni, né? O Giovanni Caproni, que realmente existiu, e desempenha um papel, na minha opinião, isso algumas coisas que eu escrevi lá no texto, não posso dizer que mas é mais uma interpretação minha, tá? Para mim, ele desempenha tipo um papel de um anjo ou mentor, tá? Protagonista, porque o Caproni, ele aparece em diversos momentos durante o filme. E desse sonho, ele decide se tornar engenheiro aeronáutico, né? E uma outra coisa que é bastante, assim, que chama bastante atenção, é o apoio, desde muito cedo, da decisão que ele toma, né, de se tornar engenheiro, e o apoio familiar, tá? Então, isso é uma coisa que é a primeira coisa que eu acho que é um ponto de destaque. Então, a estrutura familiar e uma estrutura financeira sólida, mais um apoio emocional, num momento decisivo da vida, ela acaba por criar valores que o protagonista vai levar por todo o resto da vida dele, né? E serve como mote das ações que ele toma pelo resto do filme, tá? Então, o filme também tem algumas outras características, né? Que às vezes eu posso não ter explorado, por exemplo, a irmã, né, que também exerce, às vezes, o papel de uma espécie de moderadora, né, das ações, porque tenta trazer ele um pouquinho para o chão, né, porque muitas vezes ele sempre está imerso em sonhos, em pensamentos e na busca de um ideal, e muitas vezes a irmã serve como se fosse um ponto de equilíbrio. Eu também não escrevi isso lá, mas também vale a pena citar que esse papel, quem desempenha a irmã e chama ele a atenção para as coisas do mundo real é a irmã. Ela faz isso em vários pontos do filme, né, mostrando para ele da necessidade dele dar atenção para a família, dar atenção para elas, dar atenção e lá na frente ela chama a atenção do próprio Jiro para que ele seja mais presente na vida da Naoko, mas a gente vai falar mais lá para frente. Então, depois dessa parte do filme que explica a tomada de decisão e passa um tempo, então anos mais tarde, nós vemos o Jiro seguindo de trem para cursar a faculdade de engenharia, e ali ele conhece uma menina e a sua ajudante. Era uma coisa bastante comum para algumas coisas, a gente tem que, acho que, colocar ele dentro de um contexto histórico. Era bastante comum pessoas com determinadas posses terem uma pessoa que cuidava exclusivamente dessa pessoa, né? Então, essa ajudante era como se fosse uma empregada, né, dessa menina, e levava e se responsabilizava pelas ações tomadas por essa menina, e eles são surpreendidos por um grande sismo, né? Esse sismo também não diz no filme, mas é uma referência histórica, tá? Esse sismo realmente ocorreu, que é o grande sismo de Kanto, de 1923, e que ocasionou um enorme, quer dizer, grandes incêndios, tá? Uma grande destruição por grandes cidades portuárias, praticamente destruiu Yokohama, destruiu uma boa parte de Tóquio, Shizuoka, etc., né? E nessa cena a gente já vê o Jiro auxiliar os amigos a voltarem para casa, mas ele comete uma coisa que, para os padrões japoneses, é bastante rude, né? O fato de não se apresentar, para os japoneses, é considerado uma forma muito rude de se colocar, né? E ele não faz isso por mal ou de forma de um desaforo. Ele
ele considera que ele não queria tomar para si qualquer tipo de glória ou qualquer tipo de compensação. Então, ele faz aquilo realmente no sentido de tentar auxiliar, então aí já mostra um pouquinho do... Eu acho que nesse ponto do filme ele tenta mostrar um pouquinho do idealismo, né, e da questão que eu sempre cito, né, que os japoneses, quando contam uma história, eles tentam, eles têm uma idealização muito grande sobre os protagonistas, né, eles praticamente, eles são desprovidos de quaisquer defeitos, tanto do ponto de vista pessoal, né, quanto físicos. Acho que talvez o único problema que o Jiro tem é o fato dele fumar bastante e usar óculos fundo de garrafa. Tá? Bom, e aí já o filme, depois desse ponto, ele praticamente passa um outro tempo, né, onde o filme nos apresenta um Jiro já formado, juntamente com um novo amigo, o Honjo, né, e que conseguem um emprego numa empresa de aviação, principalmente para desenvolverem um caça para a Marinha Imperial Japonesa, e que no final se demonstra um verdadeiro desastre, né? Então, mas mesmo assim, mesmo em face desse desastre, o diretor, o diretor Kurokawa, né, e o proprietário, eu não lembro o nome do proprietário da fábrica de aviões, eles enxergam ali e reconhecem o talento da dupla e os enviam para a Alemanha a fim de estudarem os avanços tecnológicos, né, feitos por lá. Mas o que chama a atenção desses dois, além do fato da aeronáutica alemã ser bastante avançada, muito mais avançada pela questão da criação de aviões de metal, né, que seriam mais resistentes por conta da velocidade que eles queriam imprimir nos caças e tal. Então, eles vão lá para estudar, mas o que chama atenção, e isso também é uma leitura minha, né, do fato, é que eles encontram ali alguns que eu chamei de ventos de mudança, tá? Eles veem ali algumas perseguições, aparentemente uma perseguição de natureza política, alguns elementos de violência e desconfiança, né? Isso a gente pode ver naquele trecho em que que existem várias pessoas correndo, quando eles estão andando lá numa rua, os dois, o Honjo e o Jiro estão andando numa rua, e de repente eles veem uma pessoa correndo atrás e, na verdade, passa na frente deles, e aí ele vê uma parte de um grupo correndo numa viela ali. E também outro fato que mostra essa desconfiança foi quando o Jiro, ele vê um grande avião, ele é apresentado a um grande avião, mas o que chama a atenção dele é um avião menor, e ele tenta olhar, ele vai lá olhar, e ele é tratado com uma certa desconfiança, falando que ele não deveria estar lá e tal. Então, ali, o que chama a atenção no filme já são esses primeiros ventos de mudança. Na verdade, eu até tentei ver se aquilo lá tinha alguma ligação com alguma coisa da Segunda Guerra, mas parece que não, porque pelo próprio desenvolvimento do filme, parece que ali ainda está mais ou menos no início da década de 30, 32, mais ou menos, então acho que era um pouquinho cedo para falar sobre questões de Segunda Guerra, mas pelo que eu sei, né, essas perseguições e essas segregações de natureza racial, etc., já nasceu esse sentimento de rivalidade, de perseguição política já nessa década, né? Então, eu acho que isso chama bastante atenção no filme, e isso também, esse fato mostra, na hora em que eles estão no hotel, né, ele e o Jiro, eles estão fumando ali, de repente bate uma pessoa falando que o Jiro vai para uma outra parte da Europa, enquanto o Honjo volta para o Japão. Mas essa parte aí praticamente passa muito rápido, eles não exploram tanto assim essa parte do filme,
Mas aí eu pulo que eles voltam para um Japão, né? Os dois voltam para um Japão diferente do que de quando eles saíram. O filme não deixa muito claro o tempo que decorre dessa viagem, mas eles já encontram um país já em reconstrução, tá? Pelo menos as cidades que foram devastadas pelo terremoto já estão bastante avançadas na sua reconstrução, mas eles encontram algumas coisas bastante similares com o que eles viram na Europa, né? E são espionados e são recepcionados de uma forma muito desconfiada pela polícia, né? E pelas autoridades japonesas. Eu tentei encontrar alguma coisa que mostrasse, naquela época, ou mesmo conversando com meu pai, se ele sabia alguma coisa a respeito nessa época dessa perseguição, por que o Japão se tornou tão desconfiado com pessoas que viajavam, mas eu não consegui encontrar alguma referência. Talvez aí, se as pessoas souberem, para me ajudar nessa análise. Bom, então, para que... Ô, Fukuda, só uma pergunta. Que dinâmica você quer? Você quer a dinâmica do chat ou fazer como a gente fez semana passada? Não, eu prefiro a dinâmica das pessoas complementando, falando, porque essa apresentação só a minha é bastante estranha para mim. É um filme que eu comecei a assistir, eu tenho uma certa dificuldade. Vamos lá, só para esclarecer aqui, contextualizar historicamente um pouco disso. O filme ele acontece no final da década de 20 e até meados entre o final da década de 20 e o começo da década de 40. Isso. Então é o momento em que o eixo, os países do eixo estão com intensa colaboração, certo? Então é um cenário geopolítico de muita tensão. E o Japão não ficou indiferente a isso. O imperador, com medo das influências externas, começa a pedir que transforma a polícia, aquela polícia imperial japonesa, aquela coisa vindo ainda da Idade Média, dá esse salto para uma polícia científica, para uma polícia de vigilância de cabeça, né, de vigilância ditatorial mesmo. E aí todas as empresas, e aí o esforço de guerra já começa. É por isso que surge essa polícia ideológica. Ela não acontece só no Japão. A cena da Alemanha, a cena que acontece na Alemanha, deles perseguindo o menino, é a mesma coisa. Eles estavam atrás de um peão e tal, não sei o quê, coisas desse tipo. Então, tem esse toque, essa pincelada. Não é uma pincelada mesmo de que havia a vigilância ideológica nesse começo do esforço de guerra. Entendeu? Só para contextualizar historicamente. Contextualizar historicamente. Filme, e tem outras coisinhas aí para... Eu tenho bastante coisas para comentar, mas eu estou dando mais ou menos uma ideia geral do enredo do filme, né? E aí o Jiro, para fugir dessa perseguição da polícia imperial japonesa, ele é enviado para um resort de verão em Karuizawa, né? Onde ele reencontra a Naoko, mas ele não a reconhece. Quem reconhece ele é a Naoko quando em um passeio campestre. É até interessante essa cena em que ela está fazendo um desenho sobre uma espécie de um monte, e abaixo desse monte existe uma trilha de caminhada, e por ele vem o Jiro, mas ele está tão absorto, acho que em pensamentos, distraído, que ele não presta muita atenção. Ele vê, tem uma cena em que ele vê, mas ele só observa que é alguém que está lá, uma moça que está fazendo uma pintura lá, fazendo alguma coisa, mas ele não presta muita atenção. Mas conforme o Jiro vai andando, ele nota, a Naoko vê e reconhece, mas ela tem ainda algumas dificuldades para ter certeza, tal, que eu achei aquela cena bastante bonita nesse aspecto, né? E aí eu acho que existem eu até escrevi isso, eu achei que teve ali uma licença poética, acho que é dos autores, né, porque novamente aparece a figura do vento, né, em que tem uma segunda cena em que ela está novamente desenhando e ele está voltando do passeio, só que de repente dá uma ventania ali e acho que o guarda-chuva ou guarda-sol da Naoko, né, onde ela estava se protegendo, voa com esse vento e quem pega esse guarda-chuva, que nem era dela, era do hotel, onde eles estavam hospedados, é o Jiro, né, e esse é o mote, né, para fazer com que os dois se reencontrem, e nesse momento a Naoko diz que reconheceu tudo, ele e tal, e
e faz com que eles tenham novamente um contato ali, tá? E aí depois depois desse primeiro contato, há um desenrolar ali, uma sequência de encontros românticos, em que tem uma hora assim que ele é tão absorto em questões de pensamento, da criação de um avião 100% japonês, tudo, em que ele começa a fazer algumas coisas, mas ele faz algumas brincadeiras com um avião de papel, e ele mostra o avião de papel, ele joga o avião de papel, e esse avião de papel cai ali na sacada onde a Naoko se encontra, numa parte mais alta do hotel, e eles costumam fazer ali as brincadeiras, e ali existe um desenrolar ali dos dois nessa trama romântica, tá? Eu não citei a parte, na verdade, eu quis entender melhor, eu não desenhei isso, e também me fiquei na dúvida. Existe uma figura de não sei se ele é um alemão, com certeza ele não era um cidadão japonês, né? O filme ali mostra, ele não se preocupa muito em tentar explicar os detalhes das coisas, isso é também uma coisa bastante comum nos filmes japoneses, em que eles não tentam explicar detalhadamente por que aquele alemão falava japonês com tanta... e ele conhecer tanto da cultura japonesa para se portar perante a família, tudo, mas ali, aquele alemão ali, que ele começa a conversar, na verdade, eu não sabia se ele era uma pessoa, no início eu não sabia se aquilo era um sonho, um personagem idealizado pelo Jiro, ou real, mas aí no final das contas ficou uma coisa bastante real, porque ele cumprimenta os pais da Naoko, tal, o pai da Naoko, no caso, né, não os pais, mas o pai da Naoko e a própria Naoko, né, mas a influência dele né, eu não sei se ele é, o Rubens, ele era um membro, acho que da inteligência, alguma coisa da Alemanha, não sei dizer. Tá, acho que ele tá nos... Seu microfone tá... Me perdoe. O filme toma uma liberdade poética para resumir várias pessoas numa personagem só, né? Aquele cara, ele faz, às vezes, de um adido cultural da Alemanha no Japão, e isso. Aí ele é um espião. Então. Ele é um espião. Mas o filme não deixa isso claro exatamente por isso, porque as relações, elas estavam tão esquisitas, tão misturadas, tão complexas naquele momento histórico, que você não sabia exatamente quem era quem. Mas deixa claro que ele é alguém do exército alemão, alguém a serviço da Alemanha, quando ele canta no piano o tema das montanhas alemãs. Agora esqueci o nome Isso, verdade. E ele faz questão de cantar, a música é cantada em alemão, e os japoneses cantam em alemão também ali. Então, é muito interessante isso no filme, trazer essa leitura, porque não é um personagem qualquer. É um personagem que reúne vários personagens. Então, no filme inteiro, ele é o único cara que fala de política, né? Política. Por conta disso mesmo. A ideia... Ele passa a ideia... Aquele personagem passa a ideia de que ele estava na fábrica alemã, quando os japoneses estiveram lá visitando, e de que ele tem seguido o caminho do Jiro, acompanhado essa trajetória do Jiro. Então não é um personagem, não é por acaso que ele está ali tirando férias na mesma época que o Jiro. No mesmo lugar. E logo depois dessa cena, eu sei que você vai falar disso, Fukuda, só para fazer essa ligação, a polícia ideológica começa a perseguir o Jiro. Exato. Negrini. Então, quer dizer, é tudo conectado, né? Isso é uma coisa, isso é uma forma, acho que bastante tradicional nos desenhos e nos filmes japoneses, né? Eles não se apegarem muito em explicar os detalhes das ligações, mas eles tentam fazer uma trama e uma costura que consiga não fazer com que o filme não perca o enredo, né? Então eles... Nesse segundo ato, a grande discussão é a guerra. Exato. Força de guerra. Nesse segundo ato aí a gente já está no segundo ato do filme, em que os personagens você já conheceu os personagens, em que você já tomou contato com a história, a pessoa de cada um deles, e começa então a trama do filme aparecer mesmo. E o segundo ato fala exclusivamente da guerra, não da guerra em si, porque a guerra ainda não eclodiu, mas desse começo, desse esforço de guerra que começa a surgir, né? Dessa coisa que do meados da década de 30 até o começo da década de 40,
em que os países que formarão o eixo estão num intenso comércio, mas lógico, com a desconfiança gigante, né? Então, é uma época de espionagem, é uma época de muita troca de informação, de muita dissimulação, mas a ideia é essa. Esse personagem, ele retrata... Ele é tanto um espião que nem o nome do personagem a gente sabe. Em nenhum momento ele se apresenta, em nenhum momento se fala o nome dele, em nenhum momento é tratado por qualquer outro nome, senão um oi. Exatamente. Senhor. Então, essa ideia de também não nomear esse alemão traz essa pincelada do espião. E é alguém que o Miyazaki, né, a produção fez questão de tornar um olhar extremamente frio, gélido e perigoso. É um personagem que o tempo todo você percebe que é um cara perigoso. É alguém que não é ele não está ali como está o pai da menina, por exemplo, passivo. Não. Uhum. Isso. Então, Posso perguntar um negócio? O alemão é para validar o filme e a nossa análise. Entendeu? Eu vou fazer uma perguntinha. E aqui o avião aquele avião é o Zero? É aquele avião japonês? Não, o Zero ainda vai ser desenvolvido. Não é o Zero, entendi. Não. Não, o Zero é o que vai chegar. Ele ainda vai chegar no Zero, mas é fato histórico isso. O Japão desenvolve uma verdadeira máquina mortífera. É o melhor avião da Segunda Guerra Mundial, apesar de ser um dos mais frágeis. Sim. Porque ele é rápido, né? É manobrável. Manobra, né? Muito ágil. Ele era extremamente ágil. Ele tinha o teto mais alto do que as aeronaves dos outros países, mas ele não era blindado. Mas era mais leve, né? Por isso que é mais leve também, né? É que eu não coloquei no texto, porque tem tanta coisa a ser explorada. Esse filme é tão rico em detalhes, em que eu esqueci de citar várias coisas. Por exemplo, a inspiração das asas do avião e da estrutura do avião foi feita na base da espinha de peixe, em que o Jiro, ele começa a comer, ele sempre come desde o início, ele se alimenta e prefere tem até uma cena em que ele é criticado na época da graduação, em que as pessoas falam, o Rondi fala para ele assim, isso para mim você deveria comer carne de porco, tal, mas você fica sempre no peixe, tal. E ali ele se inspira, ele pega uma espinha de peixe e dali ele começa a ter as primeiras inspirações para um avião com alguma... Convém citar que o Jiro e o Zero, né, o Mitsubishi Zero, são considerados os pais da aviônica moderna. Sim. Se uma aviônica antes do Zero, existe uma aviônica a partir do Zero. Então, os conceitos da asa de aviões até hoje não foram atualizados porque era muito à frente do tempo dele, o conceito que o na verdade, o P0 ele só foi superado como em aviônica e tecnologia aeronáutica pelo P-51 e por mais um outro avião. Teve um americano e um inglês, mais ou menos muito parecido. Eu não me lembro, eu sei que o P-51 era o americano e tinha o outro que era o avião. Eu sei que um deles era o P-51. O P-51 não era do inglês? Oi? O P-51 não era inglês? Não era Não era o Cadillac do céu, né? O P-51. Mas os dois, convém outro fato histórico, os dois, eles são desenvolvidos a partir do momento que as forças aliadas colocaram as mãos em 2 zeros inteiros. Também tem isso. A partir do momento que as forças aliadas conseguiram capturar 2 zeros inteiros, que não antes deles explodirem no chão e tudo mais, é que eles foram desenvolvidos. Outro fato histórico também interessante para citar sobre a aeronave é a aeronave que destruiu Pearl Harbor. Né? O Zero é a aeronave que causou todos os danos a Pearl Harbor e forçou os Estados Unidos a entrar na guerra. Forçou o cacete, né? Os Estados Unidos já estavam louquinho para entrar na guerra, só colocar. Precisava de um motivinho. Precisava. Exato. Bom, e aí. Eu continuo, né, a parte do encontro e do encontro romântico, e ali nota-se uma visão japonesa de contar histórias, né, que eu também acho que vale a pena ser citado, né, a sexualidade,
a visão heróica e idealizada dos personagens, e também algumas outras questões, por exemplo, que eu coloco lá, que é a questão do mito, né, do herói, né, em que eles são sempre a forma ideal de se portar, etc, etc, né? Mas aí se a gente vai falar, que eu coloco isso como pontos mais lá na frente. Só que nesse ínterim, né, quando ele pede o pai da Naoko a permissão de se relacionar com a filha, ela já se encontra doente, na verdade é um pouco antes, na hora que ele está sentado lá no barzinho com o alemão, e o pai, ele está esperando a Naoko, na verdade, para um encontro, aí que o alemão se encontra, mas na verdade ele estava esperando a Naoko chegar, só que ela demora, e aí eles têm esse diálogo com o alemão, o Jiro tem esse diálogo com o alemão, mas aí vem o pai e fala que ela não vai poder comparecer, porque ela se encontra com febril e tal, e ali já começa a mostrar a parte dramática do filme, que já mostra a ideia de que a Naoko já não está bem, né? E isso começa a se tornar cada vez mais real, depois que o Jiro pede para o pai que ele possa ter um relacionamento com ela. Ele não pede, ao contrário do que possa parecer, ele não pede a Naoko naquele momento em casamento, ele pede para que ele tenha um relacionamento, tá? Isso é uma coisa que tem que ficar bem marcado, porque isso acontece depois, tá? Mas ela já está com tuberculose, tá? E decide voltar para casa, para que ela possa ser tratada, e o Jiro volta para a cidade para continuar o seu trabalho do desenvolvimento, mas já com esse relacionamento, tá? Até que ele recebe um telegrama acho que do pai, um telefonema ou um telegrama, uma coisa assim, que fala que o estado de saúde dela piorou, e ele sai correndo, e mesmo no trem, ele continua fazendo os trabalhos ali de desenvolvimento do avião, do futuro P0 japonês, só que com muito sofrimento. Ali eu também já encontro um outro ponto que é bastante familiar nas histórias, né, de que os japoneses, eles entregam de uma forma assim, muito grande, o trabalho tem uma influência na sociedade japonesa, a figura do trabalho, a dedicação ao trabalho, ele supera praticamente quase que qualquer outro valor, tá? Então, mesmo ele estando sofrendo por saber que a namorada, a noiva, no caso, tá muito doente, muito ruim, ele já na viagem continua fazendo os projetos, continua trabalhando, e mostra que ele faz uma visita muito rápida, faz a companhia ali, e ali eles se decidem que antes, ele pede para que eles possam se casar, que ela opta por, antes de se casar, ela quer se tratar, para que ela esteja boa. E aí, nesse ponto, ele volta para trabalhar e ela vai para o hospital. Ali, algumas cenas, assim, mostra o drama que ela passa por estar doente, né? Naquela época, a tuberculose, acho que, se eu não me engano, a penicilina foi desenvolvida só, acho que depois de 40, alguma coisa assim, eu não sei dizer exatamente, mas provavelmente naquela época eles ainda não tinham acesso a um processo de cura da tuberculose, e ela é submetida a alguns tratamentos que eram disponíveis na época, e ela resolve, mesmo estando no hospital em tratamento, ela resolve voltar para ficar junto do amado, e eles têm uma cena ali bastante icônica deles se reencontrarem na estação de trem, em que ele decide que aquele é o momento em que eles devem contrair o matrimônio, e eles pedem para o diretor Kurokawa a licença para que eles possam morar, principalmente para que eles possam, primeiro, se casar, e ela morar junto do diretor, né, na casa. E existe ali uma cena bastante bonita, em que as tradições japonesas se mostram, a forma da solicitação de casamento, da permissão, e da própria cerimônia, mesmo só estando os quatro ali, mostra bastante uma coisa bastante interessante ali, que é uma forma do casamento, acho que shintoísta, né, pai? Aquele ali, né?
É o casamento do padrão shintoísta, em que existe a apresentação da noiva por parte da família da noiva e a solicitação para que eles possam se casar e a permissão para que eles possam ficar juntos, e ali existe todo um cerimonial japonês em que eles se casam, e ali passa a ter um relacionamento efetivo. Aí, depois desse casamento, ele volta todas as suas atenções ali para que eles possam, para que ele possa se focar, né, no desenvolvimento, mas o estado, fica claro que o estado da Naoko é bem grave, é quase terminal, mas ainda assim ela não se entrega, ela procura dar todo o apoio que ela pode, né, ao Jiro, e o Jiro também fica num foco terrível de tentar desenvolver pela própria pressão da guerra que se avizinha, né, do Japão, e a pressão também, não fica muito claro, mas eu senti ali que existe uma pressão por parte até da empresa, porque acho que a empresa tem poucas chances, para ela se sustentar, ela precisa entregar projetos e construir aviões para as Forças Armadas japonesas, e ali existe também uma pressão por parte tanto do diretor quanto do dono para que ele desenvolva isso o mais rapidamente possível, porque aquilo ali parece que é quase que a última chance que eles têm para entregar algo e fazer com que a empresa consiga realmente vingar, né? Então, aí tem a figura novamente da irmã do Jiro, que novamente põe o Jiro no chão e chama a atenção. Ela volta falando para ele, olha, ela está numa situação, eu estudo medicina, ela está numa situação bastante grave e você está simplesmente deixando isso para lá. Mas ele dá uma explicação de que ele precisa, porque ele sente que aquilo é um projeto praticamente da vida dele. É claro que eu estou explicando, assim, muito por cima o enredo do filme. Existem ali algumas licenças poéticas, como o Capurone mostrando para ele algumas coisas dos projetos, de uma inspiração para que ele continue, etc. Mas eu acho que o eixo central do filme é baseado sempre nessa dualidade, não o eixo central, mas um dos principais elementos do filme é esse antagonismo entre a dedicação à esposa doente, a um elemento da família muito importante, que é a esposa, né, doente, e a dedicação ao trabalho. Tá? Então, ele está lá, ele tem que entregar o projeto do avião, e ele opta por fazer o avião, realizar o avião, e durante o teste, né, do avião, ele volta para casa, né, antes do teste, ele volta para casa dizendo que ele conseguiu. Ali existe a última cena em que a Naoko vê ele muito cansado, ele se deita ao lado dela, diz que ele conseguiu, e ele adormece de tão cansado, mas ela já está bastante mal, mas ainda assim existe aquele elemento ali de carinho, de um último carinho, em que ela cobre e os dois dormem. Só que aí no dia seguinte já é o teste do avião frente aos militares, né, e aí ele sai logo cedo, e ela, já muito doente, opta por voltar para o hospital ou fazer o resto do tratamento, mas ela sabe ali que, né, não lhe resta muito tempo de vida, e deixa 3 cartinhas, uma carta para a irmã, uma carta para o Jiro, e uma carta, acho que para o senhor Kurokawa, agradecendo a acolhida, mas como uma espécie de despedida final. E ali existe uma cena ali muito triste, em que, ao mesmo tempo em que o Jiro consegue demonstrar a viabilidade do avião, inclusive que supera as expectativas das especificações dos militares, eles superam muito as expectativas dos militares, mas ao mesmo tempo em que todos ali estão festejando a conquista de ter um avião que supera essas expectativas, ele sente ali novamente a presença do vento, né, que o vento sopra, e ele nota que algo muito estranho ou muito ruim acontece, e ele fica, apesar de toda a festa, apesar de todo
todo o glamour da conquista, ele simplesmente nota que ali não existe nenhuma esperança, e ele não mostra, tá? Mas ali acho que ele sente que a Naoko, ou ela não está mais presente, ou ela realmente tenha morrido. O filme, em algumas interpretações que eu li na internet, mostra que talvez ali ela esteja até morrido, né? Mas a gente não sabe, ela morre mesmo, a gente sabe que ela morre mesmo nas cenas finais, em que existe uma cena assim bastante grande, em que existem vários, como se fosse um cemitério de muitos P-0, muitos aviões, muitos elementos de guerra destruídos no chão, e ele encontra novamente o Caprone falando que os aviões infelizmente, são instrumentos de guerra que foram feitos para serem realmente destruídos, uma coisa nesse sentido. E ali ele encontra uma cena final, não como, eu não sei se aquilo lá é uma figura poética, ou se é realmente uma coisa do espírito da Naoko falando para ele continuar a viver, né? Então, são essas as partes, assim, do filme, o enredo, acho que eu considero central do filme. Pô, show de bola. A gente precisa contextualizar 2 ou 3 coisinhas aí, eu posso? Posso? Por favor, você... A primeira coisa, esse filme é de 2013, e ele marca a aposentadoria do Miyazaki. É o último filme até este momento, em que o Miyazaki fez junto com o Ghibli. E é o único filme do estúdio Ghibli apresentado até aquele momento em que a história se passa no nosso mundo, no mundo real. É uma história que não é fictícia, né? É uma história quase biográfica, em que as licenças poéticas se dão através dos sonhos, como o Fukuda mesmo falou, né? Em que o cara ele sonha. Então é um mundo fantasioso que o Ghibli sempre apresentou, nos é passado nesse filme dessa maneira. Falando um pouco assim só do Miyazaki para justificar o porquê essa história. O Miyazaki, ele foi criado, o pai dele tinha uma indústria de lemes, né, de lemes para aviões, e durante a guerra o pai dele trabalhou para os exércitos fabricando esses lemes. Então a relação com o Miyazaki com a aviônica sempre foi muito próxima. E o filme foi muito criticado do lado de cá, exatamente por falar de um cara que fez um esforço de guerra gigante para criar uma máquina extremamente mortífera, né? Tirando o brilhantismo, tirando parte do brilhantismo do próprio desenvolvimento da aviônica. Lembrando só de todo o desenvolvimento como uma arma de guerra, e não como um avião, que é conceito até hoje. Fala, Greg. Eu tenho alguns amigos que são japoneses, né, ou descendentes de japoneses, que uma coisa que eles mencionaram, que você falou sobre isso, de ser muito mal visto por ele ter ajudado o esforço de guerra, eles comentam que a Mitsubishi foi muito mal vista por justamente ajudar no esforço de guerra. Então, muitas vezes, a empresa Mitsubishi ela foi associada a justamente essa parte entre aspas, do nazismo, porque ela estava no esforço japonês. E é muito difícil separar o esforço do país, né? Aquela coisa eu estou ajudando o meu país com eu estou ajudando o eixo. Né? E isso daí é uma coisa que pega bastante para muita gente. Não sei para você, Fukuda, não sei a sua família, mas esse meu amigo que é japonês, por exemplo, eu tenho um carro que é um Mitsubishi, e um amigo japonês, ele olhou torto para mim quando eu comprei o carro. Mas você comprou isso? Assim, né? Eu falei assim, mas espera aí, isso daí são coisas muito diferentes, e é uma coisa que passa 70 anos, quanto que é mas isso? Eu acho que, Greg, eu acho que a questão deles olharem torto para um carro Mitsubishi não é desse fato da contribuição da Mitsubishi no esforço de guerra, tá? Eu acho que não é por aí. Mesmo porque as asas de certos aviões, inclusive da Embraer, são da Mitsubishi, tá? A Mitsubishi e também os aviões,
tem um avião, inclusive, que é o chamado F2 japonês, F2A japonês. Ele é uma cópia carbono feito do F-16. Na verdade, ele não é copiado, não, na verdade foi feito sob a autorização do exército americano, mas eles renomearam o F-16 americano para F-2A, e esse avião é construído e montado pela Mitsubishi. Mas eu acho que esse olhar torto do Mitsubishi para com os carros não é por aí, é porque a qualidade dos carros da Mitsubishi são inferiores aos carros, por exemplo, da Toyota. Então, mas assim, quando esse colega fez essa menção, eu perguntei qual que era o motivo, para justamente saber se era justamente a qualidade. Porque em casa, aliás, é uma festa, né? Eu tenho um Mitsubishi, meu pai tem um Toyota, minha irmã tem um Honda. Né? Não tem como dizer que a gente tem algum preconceito que não gosta de japonês. Né? É uma coisa... E que foi assim, aconteceu. Simplesmente por causa do modelo do carro, mais do que outra coisa. E esse colega, ele não falou sobre a qualidade, ele falou que, inclusive, a mãe dele, né, era japonesa, já faleceu, ela restringia isso por causa da época da guerra. E eu achei estranho, mas... Né? Assim, é muito mais razoável pensar, porque eu tenho restrições quanto à qualidade do que quanto à guerra, que é uma coisa muito antiga. Mas eu acho estranho, porque a Mitsubishi ela faz da agulha o avião no japonês. Ele é um grande conglomerado japonês. A parte da Mitsubishi Motors, que faz a parte dos carros, foi vendida para o grupo Renault Nissan, mas de resto, a parte de aviônica, de aviões, de peças da indústria, de máquinas industriais, ainda continua firme e forte. Não sei dizer. Convém citar que, apesar de não ser literalmente citado, o filme, a fábrica de aviões que o filme trata é a Mitsubishi. O Jiro era funcionário da Mitsubishi. Entendeu? A Mitsubishi que, de fato, desenvolve o Zero, né? Então, a fábrica, metade da história que a gente vê no Vidas ao Vento não cita, por questão deve ser de direito ou de imagem. Bom, eles falam sim que eles trabalham na Mitsubishi no filme. Está escrito no filme. Está escrito no filme. Eles falam. Eles falam que ele está trabalhando para a Mitsubishi. Sim. Mas acho que... Esse grafo, né? É na Mitsubishi. O filme se passa na Mitsubishi. Uhum. Sim. Mas, Uda, eu queria retornar um pedacinho quando você falou daquela cena onde... Tem duas coisas, dois comentários. Uma é aquela cena linda que ela está pintando e aí bate um vento e o guarda-chuva voa e ele pega o guarda-chuva dela, né? É uma cena muito parecida quando ele está no trem e bate um vento e o chapéu dele voa e quem pega é ela. Sim, então, tem razão. Eles fizeram uma ligação aí essas duas cenas. A outra coisa que a gente percebeu tem uma frase muito enigmática que quando ele está conversando com um amigo dele, eu não sei onde eles estão. Eles estão indo para a Alemanha, ou eles estão se preparando para ir para a Alemanha. O amigo sai e vira para ele e diz assim: eu vou me casar para poder ir para a Alemanha, porque eu preciso ter uma família para focar no trabalho. Bom. É que isso existe na sociedade japonesa ainda hoje, tá? Existe aí a questão, assim, do homem solteiro ter uma certa... Eu não sei se dizer... Porque, na verdade, eu posso estar falando uma enorme besteira do lado dos meus pais, porque eu nunca fui para o Japão, eu não conheço esse lado da cultura, mas a impressão que se passa, pelo menos nos filmes que eu assisti, de que a questão da seriedade, né? Eles acham que os homens solteiros eles têm uma seriedade menor do que os homens casados, por conta de uma estabilidade, ele não vai ficar atrás de outras coisas. Mas é estranho, porque ao mesmo tempo, o homem, seja ele casado, seja ele solteiro, existe a questão ali de uma dedicação social, praticamente do trabalho
é muito grande, praticamente a família é quase que abandonada em muitas vezes por conta do trabalho. Não é só lá, aqui também, né? O pacote de sucesso é um emprego, uma mulher, um cachorro e um carro. Não, eu tô só tentando contextualizar dentro do aspecto do filme, tá? É que fazer qualquer menção, assim, mais categórica em cima de sociedade, eu corro num risco porque eu realmente não vivi aquilo para falar. Fukuda, eu arriscaria dizer que não é uma questão da sociedade, é uma questão da época. Porque, assim, por exemplo, eu sou solteiro, muito responsável, muito inteligente, todas aquelas coisas, né, naturais de solteiros. E modesto. Modesto, claro. Ô, Assim. Greg, fiquei interessado, cara. Não, e aí assim, alguns meses, quando essa coisa começou da pandemia, que a gente ficou isolado tal, cada um na sua casa, meu pai falou assim, o problema de você é que você não é casado, porque se você fosse casado, você não sofria tanto nessa pandemia. Eu olhando para ele assim, é aquela coisa, meu pai vai fazer 90 anos, né? Então, sim, eu acho que é mais uma coisa da época do que propriamente de uma cultura específica oriental, ocidental, assim, né? Porque, assim, e minha mãe hoje está com Alzheimer, ela não fala coisa com coisa, mas faz um tempo atrás ela falou para mim, né, assim, olha, o importante é você se casar, depois que você se casar, as coisas se resolvem. Eu fiquei olhando assim para ela, assim, da onde surgiu isso? Sim. Greg, explica muita coisa, Greg. Oi? Isso explica muita coisa. Com certeza. Explica muita coisa mesmo. Ô, Greg, então a sua mãe ficava, né? Agora ela já está mais... Fica assim, nossa, eu preciso dar mais conselho para esse rapaz, porque eu falo para ele, casa que arruma, casa que soluciona, e ele não casa. E eu continuo falando, não acontece nada. E o problema é que não é só a minha mãe. Era minha mãe, minha madrinha, minha tia. Opa, olha, se você casar, se resolve. Resolve o quê? Eu estou bem resolvido, né? Não tem problema nenhum com isso, né? Mas, então, é por isso que eu acho que é mais questão da época do que propriamente de uma cultura específica. Né? Sim. A gente precisa lembrar também que, no momento histórico que o filme se passa, há um elemento que o filme traz o tempo todo, que ele também trata em outros desenhos da Ghibli, que é a interposição entre o Japão, aquele Japão mais clássico, mais medieval, mais tradicional, e a modernização do Japão. Entendeu? Que é uma temática recorrente direto no filme. O tempo todo eles estão discutindo essa coisa de que o Japão não tinha tecnologia, de que faltava uma industrialização no Japão, de que por isso que tinha que fazer o avião e tal, não sei o que, um avião 100% japonês. E essa frase, esse desenho, cai em cima dessa linha certinho, que entre a questão do Japão tradicional, das escolas tradicionais, dessa coisa tradicional, que você só é gente a partir do momento que você tem uma família, e a modernização de que são dois jovens, sabe, cheios de ideais, querendo transformar o mundo e sem ser visto com a responsabilidade que eles queriam. Por isso, então, a necessidade de ter que casar e tal, não sei o quê. Tanto que o Giro acaba... É um pensamento tão distante. E aí você tem a dualidade de dois personagens, né, dos dois personagens. O Giro é alguém voltado para o futuro, olhando para frente, olhando para a industrialização e tal, não sei o quê. Tanto que a história do casamento entra na vida dele já no terceiro ato. Sim, sim. Como uma... Eu vou usar aqui o termo, mas de maneira muito pejorativa, então não me entendam mal. Mas ele se sente meio que impelido, meio que obrigado a assumir aquela relação com aquela menina, porque ele a ama, e ela vive um momento extremamente delicado. Ela já tinha dito para ele que a mãe dela havia morrido de tuberculose. Isso, verdade. Só te ilustrando aqui, Fukuda, a penicilina já existia na época do filme. A penicilina foi descoberta por acaso lá em 23, 24, um negócio assim. Mas isso. O Japão não tinha acesso. Ah, tá. Rubens, só uma pequena correção. Ela já existia no 28. 28. Que o 28. Por volta de... entre 23 e 28, a descoberta. Só que ela só começou a ser fabricada mesmo
no final da década de 30. Então, desse período aí, ninguém no mundo tinha acesso no começo, até a Segunda Guerra Mundial, ninguém tinha acesso. Tá bom, show de bola. Quer dizer, mas a informação é mais completa ainda. Então, de qualquer jeito, o Japão não tinha acesso ao remédio. E novamente, fica mais claro de novo a ideia do estúdio em trabalhar essa vertente, essa discussão entre o clássico e o moderno. Né? Além de tudo, tem... Rubens, a gente achou aqui que, ok, eles se amavam, eles gostavam muito dela, obviamente, mas ele estava focado no trabalho, né? Ele com ela porque o chefe dele falou, ela não pode ficar aqui se vocês não tiverem um relacionamento. Não, mas aí, de novo, a gente cai na mesma coisa. Isso aconteceu. Mas para ilustrar exatamente a mesma coisa, desse Japão tradicional, fechado nas tradições, focado nas tradições, em que as tradições são o norte da sociedade, e o Japão moderno. Dá para a gente brincar, dá para a gente imaginar que pro Giro, a ideia dela morar com ele não era nada demais. Tão focado que ele tinha essa ideia para o futuro. E aí, de repente, ele encara o Japão tradicional de frente, falando, não é assim que a coisa acontece. Eu escrevi algumas coisas que eu achei que a gente pode... Eu tentei sintetizar, eu coloquei vários pontos, tá? Eu coloquei que é uma história comovente e tal, mas eu falei assim, é uma história de amor, dedicação, lealdade entre personagens, um relato histórico real do grande cismo, o esforço de reconstrução, a miséria porque passaram certos segmentos da sociedade, mostra nuances do pensamento e atitudes, mesmo que idealizados da cultura japonesa, e um pouco da construção do elemento histórico da construção do Mitsubishi A6M0. Outra coisa que eu queria também, que eu acho que vale a pena a gente falar também, é falar da presença da natureza. Os filmes japoneses, principalmente de época, eles ressaltam muito os elementos da natureza como fatores determinantes, tá? E importantes dentro da história, como uma espécie de complementação da história ou mesmo mudança das ações que são tomadas em virtude da natureza. Então, eu vejo o terremoto, né, que foi um fator determinante, o incêndio, a chuva, que serve de um mote para unir o Jiro e a Naoko, o vento, que é presente em vários momentos, como a questão do chapéu, a questão do guarda-chuva, a questão de quando ela se despede e vai embora, a neve no hospital e vários outros, tá? E outros pontos que eu coloquei como complemento a idealização e submissão do comportamento feminino, tá? Sempre a idealização e submissão do comportamento feminino, mesmo em filmes modernos japoneses, sempre é presente. E aí eu dou como exemplo a mãe carinhosa, a questão da idealização de uma mãe carinhosa, caseira, etc. A irmã do Jiro como um complemento como se ela trouxesse o Jiro para o mundo real e deixasse um pouquinho que ele ficasse só viajando. E a Naoko, claro, tá? Gostei também de elementos da fotografia, como os enquadramentos e desenhos que, de alguma forma, eles têm ele dá uma sustentação quase que estética para a trama, tá? Outros elementos que eu queria explorar nas discussões perseverança, determinação, bondade e resiliência dos protagonistas. A questão do mito do herói, em que eles têm uma ausência de sexualidade, você quase não vê, embora eles sejam namorados, você não vê questões de muitos abraços, você vê um ou outro beijo, acho que se você contar em todo o filme, acho que eles trocam 2 ou 3 beijos no máximo, tá? E a questão da importância dos sonhos. Era basicamente essas ideias que eu consegui captar e que eu acho que valeria a pena a gente discutir. O que você quer falar, Greg? Rubens, tem um ponto aí que a gente percebeu aqui, em vários momentos do desenvolvimento dos aviões lá, e eles reclamam muito da tecnologia japonesa. Né? Falam assim, esse motor japonês é uma droga, essa tecnologia japonesa é uma porcaria, bambu e lona, isso é uma merda, não serve para nada. Eles, ao longo de grande parte do filme, reclamam do conhecimento da tecnologia japonesa. Estão 20 anos atrasados, os caras estão na frente. É uma crítica bem forte para essa parte. Isso fica muito claro em várias cenas, né? Muito claro em várias cenas. Sim.
até pela necessidade da empresa enviar engenheiros para outro país para tentar ver o que é que os caras estão trocar de tecnologia, absorver alguma coisa, né? E o Miyazaki, o filme trabalha muito essa questão, essa dualidade. Um elemento nisso que você está falando, a gente pode reparar que no elenco dos engenheiros, no corpo de engenheiros da empresa, não tem ninguém mais velho, só o diretor. O resto são todos jovens, recém-ingressos da faculdade. Vocês repararam nisso, que todo mundo que aparece no desenho é jovem. Quer dizer, havia, então, naquele momento, o desenho tenta passar isso, o filme tenta passar isso, que havia um esforço naquele momento de modernização, de abertura de pensamento. E quem vai trazer essa novidade é quem é mais novo. Quem é mais novo que tem essa ideia de usar. Não, correndo o risco de falar uma bobagem, mas baseado nos pensamentos de um nobre colega, né, eu vejo muito isso aqui como uma dicotomia, né? Na verdade, eu vejo duas coisas, né, dois paralelos, né, que eu enxerguei, que eu supus, né, que minha leitura fez do filme. Primeiro, essa coisa do medieval com o atual, com essa atualização do Japão nesse momento pré-guerra, pré-Segunda Guerra. E segundo, a comparação do Oriente com o Ocidente, eu não diria como uma inveja, mas assim, uma visão assim, olha, eles estão andando e a gente não, né? Eles estão evoluindo e a gente está ficando para trás. Então, uma coisa acaba quebrando a outra, né? Eu estou pensando lá naquela coisa medieval, estou com aqueles costumes antigos, só que os caras estão com costumes novos e diferentes e eles estão andando. Então, assim, eu vejo esse ponto em comum. Eu não sei se eu atualizo porque eu estou mudando do medieval para cá ou se eu mudo porque o Ocidente está ganhando da gente, né? Nesse sentido, eu acho que nesse ponto é a intersecção da história. Fazendo outra contextualização histórica. Depois do sismo, depois do terremoto gigante que o Fukuda citou aqui, que é um fato histórico, o Japão precisou estabelecer novas linhas de trem, o Japão precisou reconstruir cidades, o Japão precisou construir hospitais, e isso em espaços muito curtos de tempo. Afinal de contas, as cidades, os vilarejos tinham pego fogo, as pessoas estavam machucadas, os trens que existiam haviam, as linhas haviam sido destruídas por conta em algumas áreas, e então o Japão ele parou naquele momento para fazer um esforço gigante de modernização, e foi uma troca em vários setores da sociedade. E aí surge, o filme traz essa discussão da necessidade da industrialização do Japão. Exatamente. Eu não sei. Um parênteses aí, Rubens. Tem duas cenas onde isso fica bem claro. Quando a irmã do Jiro encontra ele e fala, não sabia que Tóquio ia se recuperar tão rápido. E a outra, quando eles voltam para o Japão, fala, nossa, como está tudo tão diferente. Exato. A gente imagina que esse intervalo da viagem deles é um intervalo de meses. Os caras não passaram anos. Não, alguns meses. Então, em meses, o Japão ele conseguiu se reconstruir. Então, a necessidade dessa industrialização, eu não sei, Greg, eu não diria que é o lance dessa inveja, entre aspas, né, na falta de um termo melhor, mas eu acho que dá como um objetivo, sabe aquele guilt pleasure, aquela coisa de eu preciso fazer porque eu preciso. Eu gosto do jeito que a gente vive. Assim, mas é que assim, eu até concordo com você, mas assim, é que são muitas cenas, por assim para fazer essa referência. Por exemplo, a primeira cena é o fato de ele invejar, entre aspas, o italiano. Sim. Né? Que é o Ocidente, é uma representação do Ocidente, né?
depois eles vão para a Alemanha, porque a Alemanha é melhor. Depois, assim, e vai assim, né? Então, assim, não é uma questão de dizer assim, é certo, mas são muitos tópicozinhos. E o fato do cara, o espião alemão cantar em alemão e os caras cantarem em alemão com ele. Então, a gente precisa contextualizar de que estava nascendo o eixo, né? Então, naquele momento, os países eles tinham uma intensa troca comercial. É um cenário real, né? Que as culturas estavam em choque ali o tempo todo. Então, não sei o que. Então, é possível que uma cena desse tipo tenha acontecido. É possível que intervenções desse tipo tenham acontecido. Agora, o filme quer retratar o quê? O filme usa desses elementos para novamente o amigo Totoro, a ideia da dualidade entre esse Japão mais clássico, esse Japão mais feudal e esse Japão moderno que precisava acontecer. E você tem aí no desenho, muito claro no filme, 2 gerações em conflito com essa mudança. Tem a geração dos diretores das empresas que estão acostumados com gerir um tipo de negócio, estão acostumados com uma velocidade, e você tem um mundo andando a passos largos em direção à modernidade e isso engolindo a sociedade japonesa. Falo da japonesa aqui porque é o nosso foco. No Brasil não foi diferente, só que o Brasil aconteceu nos anos 60, né? Isso acontece nos anos 60, 70, e a gente ainda hoje, na virada do século XXI, sofre os efeitos dessa mudança. E você tem, por exemplo, uma cena, a gente falando de cenas bonitas, uma cena muito interessante, duas cenas muito interessantes que a gente discute essa questão da mudança, o Jiro acompanha a Naoto e a governanta dela até a casa deles, lembram disso? Sim. E logo depois, há um momento depois em que ele vai visitar aquele espaço está todo destruído. E a segunda, que discute a dualidade, a irmã dele queria fazer medicina, e ele já estava fazendo a faculdade, e ela pediu para que ele intervisse junto ao pai, para que deixasse ela estudar. Era uma coisa, mulheres, pelo menos do que eu conheço, assim, do que eu vi em outros filmes, não sei o quê, não era uma tradição não era algo tradicional, mulher estudar, entendeu? Você ter gente com mulheres estudando, e ainda mais na faculdade e tal, não sei o quê. E o Jiro, novamente, ele se interpõe como esse cara, esse baluarte para o futuro. Ele vai falar com o pai dele, que a gente não vê esse diálogo, mas só de ver que a irmã dele estava se formando em medicina, ou eu não sei se o curso é medicina mesmo, mas usando a legenda o apoio. Entendeu? E isso acontece, é um fato. Então é interessante a gente ver que fazendo só uma alegoria aqui, o Fukuda, eu não sei se é uma trajetória do herói, mas é uma trajetória do Beacon, né? É um outro tipo de leitura que você faz, que é a trajetória do inspirador. O cara, ele está o tempo todo, ele está olhando para o futuro, tanto Sim. que as pessoas começam a segui-lo. Sim. Né? E ele tem esse elemento no filme. O elemento aqui, a gente não tem, como na tradição dos filmes da Ghibli, a gente não tem o herói, aquele cara infalível, aquele cara que sofre, a única opção dele é o enfrentamento. O que a gente tem aqui é um personagem sendo construído, alguém que leva o seu ideal às últimas consequências. Ele perde a família, né? Ele acaba e encontra consolo nessa perda. Oi? Não só os sonhos, mas no sentido figurado, ele é um sonhador, né? Ele gosta daquilo que ele faz. Ele não quer ver se aquilo vai ser para guerra, ou se não vai ser para guerra, ou se vai ser para passageiro. Ele quer fazer o avião, ele quer construir o sonho dele, que é fazer avião. Isso ele persegue. Por isso que as pessoas se agrupam em torno dele, né? Quando ele faz aquela reunião lá para fazer o avião para entregar para a Marinha, tá todo mundo lá super excitado no seminário dele, que ele está explicando como é que vão funcionar as coisas, tal, em torno de um sonho e não em torno de um ideal. É um sonho dele. Não, é que ele, eu usei, na falta de um termo melhor, né? É que ele, na verdade, aquilo como aquele sonho se materializa, ele acaba sendo idealizado, né?
No mundo das ideias mesmo, acaba sendo uma ideia, acaba tornando aquilo algo tátil. Né? Logo no começo do filme, acho que na primeira intervenção dele com o italiano fala para ele que a aeronave é sonho, a aeronave é bela. Ele faz uma analogia com a arte, né? De que a arte e que a aviônica é arte. Isso é muito interessante para a gente quando a gente começa a perceber que no final do desenho os caras apresentam a máquina como um destroço de guerra, a máquina como algo que destruiu, algo que sobrou lá, que dizimou vidas, que é aquele cemitério enorme. E mesmo assim ele encontra o Diácono e a Naoto mostrando que há vida depois disso. Isso, exato. No comecinho, quando nas primeiras vezes que ele encontra o italiano fala para ele: essas máquinas vão ser utilizadas para a guerra, muitos não voltarão, mas a guerra vai passar. Ele deixa a guerra vai passar. Então, isso é muito importante, porque novamente você coloca a dualidade em que o filme trabalha. Novamente você tem lá o moderno e o clássico, né? o tradicional, a tradição e o moderno. E é interessante quando os caras, quando no seminário mesmo, a coisa mais legal que tem no seminário é que os senhores, os velhos, os únicos dois que são mais velhos, ficam fascinados com o Jiro também apresentando. E compram aquela ideia. Aquilo vai dar certo, cara. Os caras deixam de pensar, como o Fukuda colocou muito bem, a empresa estava no desespero para pegar o contrato porque estava mal das pernas, sei lá. É uma empresa grande, precisa de contratos. Para virar o seguinte, né? Para acreditar que aquilo vai dar certo. É mais importante do que vender, naquele momento, naquela cena, mais importante do que vender aquele projeto é comprar aquele projeto. É acreditar e seguir naquilo, na construção de um ideal, na construção, sair do mundo das ideias e transformar a realidade. Essa é o grande mote do começo do terceiro ato, que se mostra muito superior à premissa inicial. Os caras perdem 3 ou 4 aviões durante o filme, né? E até que um funciona para além. Exato. E é outra coisa interessante para a gente citar, já que você falou de resiliência, o Jiro não desiste do desenho dele. Ele não funciona em 2 aviões, ele usa o desenho dele para mudar a mola de tração das asas, quando ele das 2 asas para uma asa só, e depois ele faz o desenho do aeroplano que ele tinha feito do aviãozinho. Em papel. Também. Para ele chegar no terceiro. Então, quer dizer, além de tudo, ele tinha tanta fé, o Jiro tinha tanta fé que ele estava com algo revolucionário na mão, que ele precisou de tempo para desenvolver. Exatamente. E isso também sinaliza essa ideia do filme de que do tradicional para o moderno não é um caminho imediato. Você tem passos, você vai andando e a coisa vai mudando, a coisa vai se transformando. E o principal, que a principal ideia, eu acho que o desenho traz, você não precisa negar um para ter o outro. Uhum. Não é uma questão de escolha, é uma questão de convivência. Você convive, você pode conviver com as duas. Ora prestando atenção numa, ora prestando atenção na outra, como ele mesmo faz o tempo todo. Né? Ele está, por exemplo, no mesmo momento que a personagem está pensando no desenho da asa, está pensando numa aeronave, num primeiro caça japonês, é o cara que come sushi, é o cara que come peixe. Ele faz questão de manter a tradição do peixe. Fala, Raimundo. É sobre o terremoto, que ele que faz a parte da mudança grande. Tem uma parte antiga, e com o terremoto eles são obrigados a modernizar, porque não tem como você reconstruir. É imediato. Eles são obrigados a mudar. Aconteceu a tragédia, a gente tem que dar uma resposta. Tem que reconstruir tudo. E o Japão não é reconstruir, eles fazem um novo, né? E o Japão, a gente tem que lembrar que menos de 30 anos depois, o Japão sofreu uma segunda reconstrução, né? Exatamente. Então, tem um outro comentário que eu queria fazer, pode ser uma viagem minha aqui, vocês fiquem à vontade para criticar à vontade, né?
Então, Ninguém usa chapéu naquele filme, só ele, e o chapéu dele é igualzinho do Santos Dumont. É igualzinho, e só ele usa chapéu na droga do desenho inteiro. Pode ser uma viagem minha, mas tá lá. Mas os caras também discutem, eles fazem outras homenagens, por exemplo, quando eles falam do lance do avião ser de lona, é uma homenagem direta ao 14 bis. É. Uma leitura direta às primeiras aeronaves, né? Sim. Que as estruturas eram mesmo bambu e lona, não tinha. Madeira e não tinha outra coisa. E o chapéuzinho marcou, é igualzinho do Santos Dumont. E não só o chapéu, o traje inteiro é altamente inspirado. Agora, falando de estética, falando da estética do desenho, convém lembrar o seguinte, que eles trabalham três grandes escolas aí. Os alemães, toda vez que aparecem os alemães, o vermelho e o amarelo é muito ressaltado. As coisas da dureza, da urgência, da violência. Quando você está falando do Japão, o azul é muito ressaltado. Que é a coisa da ternura, e aí são as cenas com pente, não sei o quê. Mas quando você fala da industrialização, o tom é sempre o roxo, que é o tom 6, que é o tom do pensamento. Vocês podem olhar as paredes, as pranchetas, todos eles saem do roxo para frente. Entendeu? Já não é a cor gritante dos alemães e não é a tranquilidade dos japoneses. Entendeu? É alguma coisa que está no meio ali para realmente fazer essa ligação. Mas eu realmente concordo com você, Anderson. Para mim, ali é Santos Dumont, inspiração total, sabe? Pareceu, né? Sim. Agora você falou da roupa, é verdade. Ele veste aquele terninho branco, só ele, aquela roupa. Exato. Santos Dumont, clara. Para mim, tem essa inspiração francesa muito forte, assim, sabe? Então, e outra coisa muito interessante, assim, para a gente discutir, para a gente trazer à luz, em nenhum momento o filme cita a guerra. Apesar da guerra estar presente no filme o tempo todo. O filme não é. Eles falam da guerra em vários outros filmes do Miyazaki, começar pelo Túmulo dos Vagalumes, os caras citam a guerra assim de maneira literal. No Vidas ao Vento, e é um filme que fala de guerra, não fala da guerra. Apesar dela estar presente o tempo todo, é o fundo desenhadíssimo. Porque dá a impressão, me dá pelo menos assim a ideia, de que o filme, de fato, ele trabalha entre guerras. É uma guerra acabando, que é no começo do filme, porque aí você vê assim, o menino sobe no telhado, pega a aeronave, e aí ele vai, e de repente é um bombardeio, ele é bombardeado, o aviãozinho dele é bombardeado, e por isso que ele cai. Então, a cena da guerra está muito presente, ele tem essa lembrança, essa memória da Primeira Guerra Mundial, né? E a subida da Alemanha é uma referência muito clara à ascensão da Segunda Guerra Mundial, né? Então, essa ideia do entre guerras é muito séria. E aí, eu ouso dizer que ele é um prequel do Túmulo dos Vagalumes, cara. Nossa, é que eu não assisti num... Caraca, pode ser uma prequel feliz, e aí tudo vai... Entendeu? É um prequel do... Não, mas como se mostrasse assim... O Túmulo dos Vagalumes é a primeira, não é? É o primeiro filme, mas eu tô falando assim, mas... Não. Eles retratam a Primeira Guerra. Segunda Guerra. Segunda Guerra. O Túmulo dos Vagalumes ele se passa em 48, 49. É logo depois do final da Segunda Guerra. Entendeu? Agora, e aí eu acho que funciona, brinca um pouco com essa coisa da casualidade. Causa e consequência, sabe? Você tem todas as causas que os caras apresentam no Vidas ao Vento, de maneira leve, que aí eu acho que o que o filme quis apresentar é que era um mal necessário, né? Havia necessidade do Japão se industrializar, havia necessidade de construir as aeronaves, havia necessidade do exército se modernizar, havia necessidade das cidades se modernizar, e logo depois os caras mostram as consequências disso. E nada é de graça, né? Tudo tem um preço, e por vezes o preço é alto, né? Eu acho legal, uma coisa que eu achei legal, mas que o Ocidente, de maneira que não achou na época da estreia do filme, é de que o filme não é belicista, né? O filme não faz esse apelo bélico.
Não é a ideia do filme. Para variar, o Miyazaki, de novo, com um discurso extremamente pacifista dele, que é a característica de quem viveu o pós-guerra, né? O Miyazaki, ele, de novo, insiste claramente nessa ideia do amor, desse amor puro, e aí eu concordo com você, Fukuda, sem sexualização, sem... Então, mesmo porque, Rubens, essa questão bélica, ele fala, eu consigo fazer este avião se não tiver armas. Não tiver essa frase também é muito simbólica. Para o avião ficar bom, é só não ter as armas. Você tira o Exato. Parece uma frase jogada, né? Parece uma frase jogada, mas quando você contextualiza ela no que a gente está discutindo aqui, né? Não. Mas há também, eu concordo com vocês, pai, há também esse outro lado, sim. Mas eu falo aqui da ideia, não da ideia dos personagens, mas da ideia do filme. A mensagem que o filme tenta passar é isso. Não os personagens. Os personagens, de fato, estão vivendo um apelo, o esforço de guerra. Os personagens, de fato, estão num momento histórico em que as coisas não se desenham. É como se os caras... Eu estava ali colocando o meu parecer sobre o que o Negrini colocou. É que, para mim, não pareceu que o personagem estava... A ideia dele era desenvolver uma máquina de guerra. Ele queria desenvolver o melhor avião, elegante, e que fizesse o que devia ser feito, que era o sonho dele. Mas veja bem uma coisa, nessa época aí, o Japão estava desesperado para modernizar as Forças Armadas. Uhum. E, por acaso, já estavam em acordos com a Alemanha para se tornarem aliados. Sim, ali foi deixa eu dizer a coisa da seguinte forma, foi um encontro infeliz por parte do Jiro para um encontro feliz por parte do exército. Não é a intenção dele, ele não quer fazer isso, mas é o trabalho dele, ele tem que fazer isso. Então ele vai fazer aquilo da melhor forma possível. O próprio amigo dele fala, olha, que, igual o Rubão falou, a guerra vai, mas a nossa criação fica. Sim, mas veja bem, o filme não passa diretamente a ideia de que ele está fazendo uma máquina belicista, mesmo porque não era o objetivo do filme isso. Uhum. Mas para mim ficou claro, desde o começo, que ele fazia uma coisa que serviria principalmente como máquina de guerra. Assim, não, ali na primeira demonstração daquele primeiro avião que falha, eu já olhei e falei, tá, esse cara é o cara que fez o zero, ele tá fazendo o zero. Ou a intenção é fazer o zero. Tá, ok, ele não foi, mas a minha impressão da história foi, estão contando a história aonde vai levar ao zero, não necessariamente a história do zero, mas é uma história que vai levar ao zero. Vamos colocar coisas desse jeito, assim. Na verdade, o que o personagem queria era desenvolver aviões, ponto. Mas a chave que ele teve para desenvolver aviões eram aviões de guerra. Sim. Sabe, é o jeito. E aí, Carla, respondendo a sua pergunta, o filme não passou na China. Entendeu? Até hoje a China deve ter encarado isso como um ataque, né? E tudo que acontece lá mexe. A China até hoje ela tem uma discussão, ela tem uma relação muito complexa com o Japão, por vários fatos históricos, né? E você viu como eles usam ruim de física, né? Eles jogam míssil e erram o Japão, né? Tão pertinho, né? Até meu aluno acerta essa conta. Não, é porque o Japão cometeu as atrocidades que cometeu na Segunda Guerra contra a China, mas sempre teve rusgas históricas com a China e com a Coreia. Não, ali é uma área historicamente complexa, né? Historicamente, né? E de muito tempo. As muralhas não estão lá por acaso, sabe? A gente sempre associa as muralhas dos mongóis, mas não é por acaso que as muralhas existem lá. Você sabe que existe aí a discussão biológica do fato de que os japoneses eles não são originais, eles são provenientes de uma mistura de China continental e Coreia continental, né? Falando de geneticamente falando, né? Porque eles não nasceram, os povos não têm origem lá na ilha. A formação geológica lá do Japão é mega recente. E foram
história, o pessoal de história, de biologia, encontra melhor falando, olha, é uma mistura ali de coreanos e chineses que deu o povo japonês. Mas você sabe que isso é pessimamente aceito na cultura japonesa, né? Por conta desse orgulho. É mais Bom, complexo. mas tem muita descendência aí dos mongóis também, né? Tem, mas... Eles dominaram praticamente toda a região da China, a Rússia e tudo, na época do Gengis Khan, né? E daí ficou essa... O Gengis Khan espalhou para tudo que é lado. Exatamente. Toda a Ásia praticamente tem a influência dos mongóis, né? Então, como a gente vê, essas confusões elas remontam de um bom tempo, que não é só a Primeira e a Segunda Guerra, né, cara? Isso só aumenta, né? Sim. Então, e o lance de fato, a ideia do Jiro era construir um caça, ponto. Isso é o mote do filme, a construção de um caça para o exército imperial, ponto. Então, máquina de guerra, como eu falei, exatamente. Então, não há discussão aqui. Mas para o personagem, isso é meios para um fim. O personagem quer construir aviões. E ele quer aviões que sirvam para transporte. Tanto que, por exemplo, todas as vezes que ele fala com o Caprone, Rubem. Ele fala isso diversas vezes durante todo o filme. A ideia, ele coloca essas ideias de que o mote, na verdade, na minha opinião, o mote central não é que ele tinha a intenção de construir uma máquina de guerra. Ele queria criar, a intenção dele sempre foi criar aviões, até como uma forma de... Ele faz algumas comparações, até como uma forma de desenvolvimento de uma arte na aviônica, tá? Mas não com o propósito de guerra. Agora, ele se viu forçado pelas forças das condições do contexto do filme, pelo contexto de guerra que o Japão estava passando, e pela própria exigência que a empresa que o empregava tinha, né, de ter contratos e para ela se manter de pé, né, porque acho que não existia tanta demanda por aviação comercial, por exemplo, nessa época. Acho que era mais a necessidade de máquinas de guerra mesmo, que ele foi forçado a criar essas máquinas de guerra, tá? Mas eu não acredito nisso. Não existia aviação comercial. A aviação comercial nasce depois do zero. Depois, pois é. Havia algumas coisas assim com os zeppelins, havia uma coisa com balonismo, mas era turismo, não era... E aí a ideia... Tanto que, por exemplo, todas as vezes que os primeiros sonhos, todos os primeiros sonhos do Jiro, eles sonham com naves grandes. Eles sonham com aeronaves gigantescas para transportar gente, muita gente. Aquela nave italiana lá que aparece logo no primeiro sonho, ela é gigantesca, ela é um monstro. Aí tem aquele outro com 3 ou 4 asas que o cara tenta decolar e depois ele arranca a máquina do cara e joga o filme fora e tal. Pois é. E aí outra coisa interessante, a gente falando do contrato com os elementos, os aviões saem da água, né? São todos hidroplanos. Eles não têm a ideia de espaços grandes para decolagem e tal, não sei o quê. Então, apesar, a ideia do filme é realmente a construção do caça, mas a gente consegue imaginar que o personagem não tinha o ideal dele não era esse. Ele só queria, talvez, se provar como engenheiro competente, construindo o melhor avião de guerra, para poder depois migrar para o que ele queria, porque ele realmente queria, que era a aviação... E só para corroborar que ele tinha o desejo... Tem uma cena bem en passant no terremoto, em que o Jiro, na hora que o trem para, não sei o que, ele apita, né, ele dá aquele apito gigantesco, como se fosse a caldeira fosse explodir, o Jiro fala assim, não vai explodir, né, a caldeira não vai explodir, o trem não vai explodir, e ele olha para o céu. O personagem olha para o céu. Então, naquele momento, dá para você pensar que ele está imaginando, podia ter outro jeito de transporte. A minha viagem teria sido interrompida. Sim. Por uma coisa dessa. Se eu estivesse voando. Não, e a questão do desejo dele criar aviões, na verdade, nasceu nos primeiros sonhos também, porque ele mostra o desejo, na verdade, de ser um piloto de um avião, tá? Que é o primeiro sonho dele.
e depois ele tem a necessidade e por uma impossibilidade por conta da miopia, dele se tornar um engenheiro, e ele cria todas as questões de aviões para transporte, né? E que ele faz essas discussões em todos os sonhos que ele tem com o Caprone, né, que é o italiano. Ele fala sempre da ideia, e que o Caprone até cita uma hora que vai ser usado para a guerra, inevitavelmente, mas que aquilo não é o fim, não é o propósito dos... Então ele deixa essa mensagem. Tá? Uma outra cena que faz essa análise, eu não sei se vocês lembram, na hora que ele está visitando os hangares, eles foram para visitar os aviões de caça, os aviões de guerra, né? Eles foram lá ver os caças. Ver a liga que eles estavam usando, ver o material que era usado na coisa. E o Jiro chama... E o avião que chama a atenção do Jiro é o bombardeiro. É a aeronave gigante, que depois gera o que a gente conhece como stealth, então não sei o que, os desenhos do... Eu não lembro daquele bombardeio alemão, mas é aquela aeronave gigante que chama a atenção dele. Tanto que ele vai lá e o guarda chega do lado dele e fala que ele tem que sair dali porque ele está espiando a aeronave gigante. Porque para ele era mais interessante o quê? Ver aquele tipo de coisa voando. Entendeu? O interesse dele, o interesse da empresa dele eram os caças. O interesse dele era o avião gigante, o bombardeio gigante. Essa dicotomia é muito leve. E aqui sim, Greg, uma dicotomia. Essa é muito leve, mas ela é apresentada com um primor cirúrgico, cara. Fala, Anderson. Eu acho que é o contrário, Rubens. Eles, na impossibilidade de fazer um caça, mandaram os dois para a Alemanha porque eles queriam fazer um bombardeio. Aí o Jiro vê aquele aviãozinho pequeno lá no fundo, que nem asa tinha ainda, e ele vai lá olhar e o alemão dá um pito nele. O tempo todo o filme fala em caça. Sim, o tempo todo o filme fala em caça, mas eles foram para a Alemanha para ver o bombardeio. Porque tanto que o voo que eles fazem, que foi autorizado pela Alemanha, eles vão naquele avião gigante, que tinha 3, 4 motores, sei lá o quê. Eles andam na asa e tal. Isso. Eles vão para ver como é um bombardeiro. Porque o chefe dele lá no Japão tinha desistido do caça, a gente não vai conseguir, porque madeira, bambu e lona não vai rolar. Só que o Jiro vê aquele pequenininho, a estrutura da asa, e vai lá investigar. Ele está com caça na cabeça, mas a empresa está focada no bombardeiro. Pode ser também. Não discordo. Não discordo. É interessante discutir isso por conta de cada um pega um detalhe, né, cara? Cada um pega um detalhe, pega uma vírgula diferente, isso é muito interessante. Agora, de fato, e eu gosto também, e eu gostei muito do jeito que os caras retrataram a tensão política no filme, viu, cara? A ideia dos dois japoneses passeando, né, voltando para o seu aposento depois de, sei lá, de um dia de trabalho, com sossego, e passar um cara correndo na frente deles, e passar um monte de policial correndo atrás do cara, isso, sem interromper, sem provocar nenhum tipo de alteração nos dois, né, cara? É muito interessante. Porque a polícia ideológica que corria atrás daquele jovem, como se nem notassem os dois japoneses ali, entendeu? Passaram direto pelos caras. Tamanha era o lance da dissidência, a questão da violência, né, com a dissidência. Então, é muito interessante esse detalhe também. O filme é muito cheio de detalhes. Aliás, como qualquer filme do Ghibli, né, cara? É muito detalhe, é muito. O lance do vento mesmo, né? Como você citou, né? O lance do vento ser ele é quase um personagem, né, cara? Sim. Essa foi para mim, o título em português até, eu achei, por incrível que pareça, eu achei que o título em português ele foi mais interessante que o título original em japonês. Eu também, o título é bom, né, cara? O título foi muito feliz, muito feliz. E o título traz o título em português, ele traz todo o enredo, né? Foi? Exatamente. Como que é o título em japonês? Kaze Taeshinu. Eu coloquei a tradução em inglês, né? The Wind Has Risen.
É exatamente essa tradução, porque a tradução para o português ficava uma coisa meio esquisita, aí eu fui atrás, aí eu até coloquei em letras japonesas, porque o primeiro kanji é kaze, que é sempre vento, né? Kaze, que vem a palavra de vento, ou alguma coisa de ventania, alguma coisa nesse sentido, mas é sempre relativo a vento, aquele kanji. E o outro é tashinu, mas aí depois tinha que ver a escrita, né? E aí eu vi a melhor tradução mesmo foi em inglês, por isso que eu trouxe a tradução em inglês, que dava a ideia. E eu achei ela mais pobre, por incrível que pareça, do que a escolhida pela produção, pela distribuição. Sim, a distribuição. Se bem que Tudo também... bem, Fukuda, mas qual que seria o nome, a tradução literal do filme em inglês, em japonês? A tradução é aquela que eu pus em inglês, tá? A tradução mais é porque não existe a tradução... Sim, tudo bem, mas qual é? Eu não lembro. O título em inglês é The Wind Rises. Ou The Wind Has Risen. Tanto faz. Eu acho que o mais correto, o Spy, no que está escrito ali, é Has Risen. Em inglês. Em inglês é The Wind Rises. O nome do filme em inglês é The Wind Rises. The Wind Rises, mas a tradução melhor ficou Has Risen, tá? Só para deixar... o título, esse título também em inglês faz uma referência muito grande ao filme, né, cara? Porque aí faz referência à aviônica. Né? Em português. O título em português faz mais referência ao poema. Exato. Mas o poema, para mim, o poema é o mote. É que o poema só tem uma citação, né? O Valéry, ele fala de muito mais coisa. O poema é um poema gigante, né? Aquele poema ele tem quase 400 estrofes e ele trabalha 4 motes no poema. Ele trabalha o vento em si como algo que traz e leva lembranças, o vento como algo que destrói e constrói, o vento como algo que nos faz sentir, e o vento como algo que existe além da nossa percepção. Para além da nossa percepção. A gente não vê o vento. Exato. Ele existe, ele está aí, o ar está aí, a gente não vê. Mas isso, inclusive, ele fala, né? Num dos diálogos, acho que entre ele e o amigo dele... Eu acho que ele e o Rodo, ele fala mesmo que o vento está aí, a gente não vê, mas ele está aí. O poema é lindo. Eu fui atrás do poema. Claro que eu fui atrás do poema. Tá. Mas, de qualquer modo, o filme explora... o que me chamou a atenção nesse filme foi que ele... Na minha opinião, eu gostei mais desse do que da semana passada. É um gosto pessoal, obviamente. Esse é um filme bastante sublime, né? Ele é direto, a interpretação dele é um tanto fácil, tá? Que ele tem várias camadas também, mas são camadas sublimes. Você consegue interpretar, é fácil de digerir, vamos dizer assim. Isso. Não é aquela paulada que é o Túmulo dos Vagalumes, e nem a Viagem, que é a Viagem de Chihiro. Porque a Viagem de Chihiro você tem que literalmente ter uma interpretação imaginativa e o conhecimento da cultura. O Túmulo dos Vagalumes é denso, é bruto, né? É o soco no estômago. Eu vou assistir. E esse é um filme bem sublime, apesar de não ser um filme feliz, né? É um filme bem sublime, é um filme que você assiste te dá uma certa serenidade, vamos dizer assim. Sim. Gente, eu vou propor a gente parar de gravar agora, só para o vídeo não ficar com 5 horas de discussão. Aí a gente para e continua, ok? Sim, eu acho que a gente já falou o suficiente do filme. Sim, do filme. O Fukuda concordar? Sim, com certeza. Eu não concordo. Brincadeira.